Em 2017, estas duas jornalistas do The New York Times publicaram uma matéria explosiva naquele jornal que simplesmente abalou a indústria cinematográfica. Trata-se das acusações de abusos sexuais e até mesmo estupro praticado por este grande figurão aqui da indústria, o produtor Harvey Weinstein, que durante décadas molestou, assediou e estuprou diversas atrizes e funcionários ligados à produção cinematográfica com o beneplácito e até mesmo o encobertamento dos grandes figurões de Hollywood. E acaba de chegar aos cinemas o filme She Said, ela disse, que é um filme baseado no livro que foi escrito por essas duas jornalistas, contando toda a trajetória do processo de investigação jornalística que elas fizeram e todos os detalhes dessa história que é até hoje um grande escândalo que permeia aí o meio cinematográfico. E se você quiser saber um pouco mais sobre o filme e sobre essa história, fica aí que depois da vinhetinha o Mobilete comenta. Ela disse é basicamente um filme sobre investigação jornalística, bem aos moldes do que a gente já viu em Todos os Homens do Presidente ou Spotlight. Aqui acompanhamos as duas jornalistas do Time, que se dividem entre suas ocupações normais, né, do dia a dia, de cuidar dos filhos, uma delas acabou de ser mãe, e a dura tarefa de revelar para o mundo e conseguir provas disso, dos abusos sexuais que vinham sendo cometidos pelo Harvey Weinstein. Este produtor era um homem muito influente no meio cinematográfico, tinha muito poder nos estúdios da Miramax e também junto à imprensa, à opinião pública, além de muita grana. E justamente em razão de todo esse poder econômico, toda esta influência, ele conseguia o silêncio de suas vítimas, né? Algumas vezes obtidos mediante pagamento de dinheiro. Ele fez vários acordos com as vítimas, por meio dos quais elas ficavam presas a cláusulas de confidencialidade e corriam o risco de serem processadas caso revelassem o que haviam passado, né? Outras pelo medo natural da exposição e outras por temerem os reflexos para a sua carreira. Então, durante as 2 horas que nós acompanhamos aí o trabalho das jornalistas, elas vão tentando tirar leite de pedra, tentando descobrir quem eram as vítimas, quando tinha acontecido e de que modo poderiam revelar esses fatos ao mundo, sem colocar essas mesmas vítimas em perigo. Hi. Hi. We're from the New York Times. I believe you used to work for Harvey Weinstein. É possível que muita gente não goste do resultado final do filme, uma vez que sua temática é bastante traumática e o ritmo de investigação às vezes se torna um tanto quanto repetitivo e alguns argumentos são repisados, as constantes indas e vindas das jornalistas em busca da palavra das vítimas, algumas vezes conseguindo até que elas falassem, mas sempre sob condição de anonimato ou sem a confirmação oficial de seus relatos, o que dificultava profundamente, né? Também se mostra o dia a dia da redação, e aí fica claro que as jornalistas tiveram total apoio do editor, né, dos altos figurões do New York Times, e foram avançando palmo a palmo até que conseguiram elementos consistentes na demonstração dos crimes pelos quais o Harvey foi depois acusado, inclusive formalmente. A direção desse filme é assinada pela diretora alemã Maria Schrader e a dupla de protagonistas é interpretada pela Carey Mulligan, que inclusive chegou a ser indicada ao Oscar ano passado, e a Zoe Kazan, que as duas estão muito bem no papel e de fato a gente se envolve com a angústia pelas quais elas passam, ao mesmo tempo que tem uma empatia pela história de suas vítimas e sentem o peso da responsabilidade das acusações que elas vão fazer. Elas têm aquele senso de dever, né? Aquela obstinação de dar voz a essas vítimas e trazer estes fatos ao público. Apesar de ter gostado muito do resultado final do filme, eu gosto de filmes de jornalismo investigativo nos moldes em que o filme foi feito, mas eu não posso deixar de sentir que o roteiro peca em não ter demonstrado que todo esse problema do abuso sexual na indústria cinematográfica, ela não se encerra na figura do Harvey Weinstein, como o filme parece querer dizer. De fato, o filme toca de forma muito superficial que o Harvey contou com o silêncio e o acobertamento dos grandes figurões dos estúdios, dos escritórios de advocacia, em suas presepadas, digamos assim,
e parece que ele é o único predador sexual que existiu neste meio, o que nem de longe é uma verdade, né? O filme é compreensível que ele tem um foco todo em cima do Harvey, afinal de contas ele foi o personagem da matéria que deu origem a todo esse movimento, mas o filme perde a chance de mostrar que existe uma questão sistemática, né? Esse fato não aconteceu única e exclusivamente com a figura do Harvey, não deixou seguramente de acontecer, e o filme derrapa um pouco, então não tentar demonstrar que existe sim uma estrutura que protege esse tipo de comportamento e de certa forma o alimento. Esse filme vem sendo muito aguardado pelo meio cinematográfico e seguramente vai estar presente em alguma indicação ao Oscar, talvez de roteiro adaptado, enfim, talvez até mesmo entre a lista dos melhores filmes, porque a indústria cinematográfica se ressente de muita culpa por tudo que aconteceu, e ignorar esse filme poderia cair mal, digamos assim. Ela disse, chega aos cinemas um momento em que ela encontra uma forte concorrência de outros filmes com muito mais apelo de bilheteria. Então, inclusive, a própria distribuição desse filme no Brasil está bem ruim, né? Então, é possível que não se encontre facilmente, ou se encontre em poucas salas ou com horários bem restritos. De todo modo, fica aí a dica para você assistir um filme que trata dessa questão do jornalismo investigativo. É muito interessante como as questões são conduzidas, a responsabilidade que os editores e as jornalistas têm com a matéria, a reação do investigado, enfim. Vale a pena aí, fica como dica do Mobilete. It's time to write. This is all gonna come out. I was silenced. I want my voice back.